A vida é feita de simplicidade. Você já pensou na importância da semente? Ela é o começo e o fim. É ela quem promove a perpetuação das raças. Ela tem vários formatos e cores. Ela gera empregos e riquezas. É ela quem dá vida ao campo. É ela quem alimenta o mundo. Ela mantém a população saudável. Ela ajuda a preservar o meio ambiente. Alimenta pássaros e animais. Ela faz parte do biossistema. É simplesmente uma semente. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Olá para você que nos acompanha aqui ao vivo em nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui em nossa live. É uma satisfação enorme poder contar com vocês e compartilhar um pouco do nosso conteúdo aí em relação a um assunto que é de suma importância para a nossa agricultura aqui no Brasil. Hoje, nós vamos dar continuidade à última live na qual nós falamos sobre o Rally da Nutrição Milho, focado, dessa vez, aqui no milho segunda safra, e, mais especificamente, sobre o momento do plantio. Este é o assunto do qual nós vamos abordar aqui nesse momento. Quais são os principais cuidados que o produtor precisa ter em relação ao clima, manejo, tecnologias essenciais para o arranque inicial dessa cultura e muito mais. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe Bonato, eu sou gerente de marketing estratégico aqui da ICL e hoje nós contaremos com 3 convidados muito especiais. Primeiramente, gostaria de apresentar Paulo de Tarso, gerente de milho e soja da diretoria Cerrado Oeste. Paulo, seja muito bem-vindo aqui em nossa live. Obrigado, Felipe. Olá a todos e a todas. É um prazer poder compartilhar um pouco de informação e bater um papo com esse time fantástico aqui. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela sua presença e gostaria de apresentar também e convidar Guilherme Medeiros, gerente de milho e soja da diretoria Cerrado Leste. Muito obrigado, Felipe. Olá a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, debatendo esse importante tema de uma cultura que é tão relevante para o nosso agronegócio. Perfeito, Guilherme. E agora, passando a palavra e já desejando as boas-vindas para Luciane Balzan, gerente de produto da ICL. Olá a todos, pessoal. Satisfação estar aqui com esse timaço, conversando sobre as estratégias iniciais da cultura do milho. E vamos em frente, que a gente tem muita coisa legal, acho, para conversar hoje aqui. Muito bom, Luciane. Temos assuntos extremamente relevantes. E, para começar esse nosso bate-papo, eu já gostaria de tocar no assunto e convidar uma pessoa para que possa falar a respeito de clima, né? Falando sobre esse assunto aí, que é um dos grandes desafios do produtor rural, nós passamos aí um longo tempo de laninha, né? Todos sabemos, e agora as perspectivas é de que isso se regularize. Eu já gostaria de convidar primeiramente, Paulo, para que você possa abordar um pouco sobre esse assunto aqui para nós. Maravilha, Felipe. Obrigado aí pela pergunta e pela palavra. Acredito que, primeiramente, Felipe, para entendermos melhor os desafios e as oportunidades que, de fato, a cultura do milho, segundo a safra, ela proporciona, antes de tudo, nós precisamos compreender, né, o comportamento do clima e os impactos da laninha na agricultura. O Brasil ele é um país muito privilegiado, né, um dos poucos que conseguem, de forma bastante efetiva, cultivar grandes safras dentro de um ano. Então, primeiramente, o que é laninha? Né? A laninha nada mais é que registro de temperaturas abaixo da média da superfície que fica próximo à linha do Equador. Tá? Essas temperaturas elas precisam estar menor ou igual a menos meio grau centígrado. Quando nós falamos de laninha, no caso El Ninho é o oposto, é quando nós falamos de temperatura maior ou igual a meio grau centígrado. Esse resfriamento em larga escala de temperaturas da superfície do Pacífico Equatorial, ele está geralmente associado a condições mais úmidas em algumas partes do mundo e mais secas em outras. Isso afeta principalmente, Felipe, o clima em quase toda a região da América do Sul,
Se nós formos analisar os padrões históricos, para ser classificado como episódio completo, seja ele de El Niño ou até de Laninha, essas temperaturas elas devem ser excedidas por um período completo de pelo menos 5 temporadas consecutivas de 3 meses sobrepostos. Ou seja, o que é isso? Eu estou falando de 3 meses sobrepostos, seria, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, até nós completarmos 5 temporadas consecutivas de 3 meses sobrepostos. Para facilitar a explicação e melhorar o entendimento de quem está nos assistindo, eu vou pedir a ajuda e projetar para a gente uma tabela extraída do NOAA, que é uma agência do governo federal dos Estados Unidos encarregado de fornecer previsões meteorológicas. Como vocês podem ver, em 2020, nós tivemos uma sequência de 5 temporadas consecutivas de 3 meses sobrepostos, né? Então, tivemos de fato o início do Laninha nessa temporada em 2020, ele permaneceu em 2021 e agora em 2022 permanecem, né, essas temperaturas menores de 0,5 grau centígrado. Então, nós estamos no 3º ano consecutivo de Laninha. Conforme o próprio boletim técnico dessa agência, nós temos 76% de chance desse evento de Laninha durar nos próximos meses, de dezembro, nesse mês atual de dezembro, janeiro e fevereiro de 2023. Porém, com uma provável transição, Felipe, para a fase neutra durante os meses de fevereiro e abril, que coincidem exatamente aí com o início da janela de plantio do milho segunda safra. Outro fator que nos leva a acreditar nessa real transição de Laninha para uma zona de neutralidade é o fato de que nos últimos 70 anos, apenas 2 vezes nós tivemos esse episódio de sequência de 3 Laninhas consecutivas. Então, assim, estatisticamente, está ao nosso favor, né? A saída dessa interferência da Laninha para uma zona de neutralidade. A última sequência ocorreu entre 1998 e 2000, né? Um pouco mais de 20 anos atrás. Especificamente, no Brasil, quais são os impactos? Os efeitos eles são mais comuns é o aumento da precipitação e, consequentemente, da vazão dos rios do norte do país e, naturalmente, uma redução das chuvas na região sul. Perfeito, Paulo. E em relação, agora trazendo mais para a realidade do produtor no campo, né? O que você pode falar para a gente sobre quais são aí os impactos diretamente para o produtor no campo, o que ele pode esperar, né? E qual que é o impacto em relação à área plantada dessa cultura que o clima interfere de forma direta? Perfeito, Felipe. Bom, apesar das chuvas irregulares, principalmente no centro-oeste brasileiro, em que nós vimos nessa safra verão de soja, até o momento nós não temos uma intenção na redução de área plantada por parte do produtor. Acho que muito pelo contrário. Segundo a Cogo Consultoria, a estimativa da expansão da área plantada da soja verão em todo o Brasil, que ainda não se finalizou, é na ordem de 4,4% de aumento da área plantada. Já o milho safrinha ou milho segunda safra, a expectativa é de um crescimento de 8,2% da área plantada em todo o Brasil, né, com destaque à região centro-oeste, lembrando que ela é responsável por aproximadamente 70% da produção de todo o milho segunda safra. E isso é um número bem significativo, né, que ele vai de encontro com as oportunidades de mercado, vista a forte demanda da importação do milho brasileiro, um aumento da demanda interna, seja pela produção de ração ou pela usina de etanol. E, na minha opinião, esse é um ano muito favorável ao cultivo de milho segunda safra, porque, como nós podemos ver anteriormente, estamos numa fase de transição, né, de laninha para uma zona de neutralidade. E se isso de fato acontecer, com certeza nós teremos mais um ano de super safra, não só de soja, mas também de milho, né, consagrando aí o Brasil como de fato o principal celeiro em expansão na produção de grãos em todo o mundo. Excelente, Paulo. E aproveitando, né, esse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Guilherme. Ô, Guilherme, nós todos aqui precisamos estar atentos aos componentes de rendimento aí dessa cultura, né, para que todos possamos aí obter altas produtividades. E além disso, né, estar atento aos períodos de maior estresse do milho, né? O que você tem a dizer em relação a esse assunto para nós? Excelente pergunta, Felipe. Todos os cultivos em ambiente desprotegidos estão expostos a vários tipos de estresses, sobretudo os estresses causados por fatores climáticos. Com milho segunda safra, não é diferente.
Muito pelo contrário, né? Essa planta ela está exposta a condições bastante adversas, dependendo da janela de plantio e da região de cultivo. Então, a planta ela pode ser afetada pela falta de água e grandes variações de temperatura, por exemplo, em algumas regiões até geadas. Esses estresses comprometem o acesso à água, nutrientes, prejudicando a fotossíntese e, consequentemente, acometem os componentes de produtividade. Os fatores que determinam a magnitude da interferência dos estresses na produtividade, né, são a intensidade do evento, do estresse, associada com o estágio fenológico em que ele ocorre. Então, pensando na cultura do milho, alguns momentos são cruciais, como o estabelecimento inicial da cultura, a definição do potencial teórico produtivo, que acontece ali no início da fase vegetativa, entre V3 e V4, a confirmação do número de fileiras, que acontece também na fase vegetativa, um pouco mais à frente, o pendoamento e o enchimento de grãos. Ô, Guilherme, e em relação a estratégias, né? Quais as estratégias que o produtor rural ele pode utilizar visando a mitigação de estresse aí dessa cultura? Bom, Felipe, nesse sentido, né, a gente precisa aplicar aqui um conhecimento da fenologia da cultura e também de fisiologia de plantas. Associando esses conhecimentos, nós podemos, né, adotar práticas de manejo que evitam, que minimizam perdas por estresses, né? Por exemplo, seguir as recomendações da janela de plantio, seguir as recomendações da população de plantas adequada para aquele híbrido escolhido, semear numa profundidade adequada, dentre várias outras práticas de manejo. Eu gostaria de chamar a atenção, de destacar uma dessas práticas que tem um grande impacto ao longo de todo o ciclo da cultura, que é o tratamento de sementes. Realizar um tratamento de sementes que promova um bom desenvolvimento do sistema radicular, permitindo que a planta tenha maior eficiência no uso dos recursos disponíveis, né? Acessando água e nutrientes em camadas mais profundas do solo, por exemplo, fará com que essa planta ela passe a sofrer menos com esses estresses, né? Esteja mais preparada para as adversidades que ela vai enfrentar ao longo de todo o ciclo, além de promover maior uniformidade e velocidade no estabelecimento da cultura, né? Tudo isso é chave para uma lavoura bem-sucedida, principalmente pensando no milho segunda safra. Bom, em relação a essas práticas de manejo que você acabou de falar, Guilherme, eu gostaria também já de puxar aqui uma pergunta para a Luciane, né? De acordo com esse panorama que você colocou aqui, Luciane, o que a ICL tem aí disponível para o mercado? Felipe, hoje nós temos disponível ao mercado duas tecnologias que são específicas para culturas gramíneas, né? Principalmente o milho, né? Nós temos o NutriFlow e também o Improver Max. Então, essas duas tecnologias, elas fornecem, elas apresentam benefícios muito semelhantes em questão de performance agronômica, porque elas associam, né, o estímulo nutricional com o fisiológico, sendo aplicadas via semente. Então, pensando especificamente nessa questão, com o objetivo de mitigação de estresse, dentro dessas duas tecnologias, nós temos dois modos de ação que colaboram com esse objetivo. Então, o primeiro deles, né, conforme já foi citado aí pelo Guilherme, é que é importante promover a formação de um sistema radicular mais profundo, fazendo com que a planta ela evite a falta de água. Então, esse é o primeiro modo de ação. E o segundo modo de ação vai ser também que eles vão promover que essas plantas tenham um maior equilíbrio fisiológico. E isso vai fazer o quê, Felipe? Vai fazer com que essas plantas consigam manter um maior turgor das suas células, evitando a desidratação. É como se as plantas elas ficassem mais tolerantes à perca de água para o ambiente. Isso vai fazer com que a planta ela se mantenha fotossinteticamente ativa e mantendo os seus processos, como a translocação, por exemplo, por mais tempo, né? E para mostrar isso na prática, né, mostrar alguns exemplos mais concisos, eu trouxe aqui 3 slides para mostrar para vocês, né? Então, vejam aqui no primeiro slide, aqui nós temos parcelas experimentais que foram conduzidas no nosso centro de inovação, que fica em Iracemápolis, São Paulo,
onde nós podemos ver o seguinte: do lado direito, nós temos uma parcela onde foi aplicado o Improver Max na semente de milho. E do lado esquerdo, vocês vejam que nós temos aqui o tratamento controle. Vocês vejam que nós temos aqui apenas um carreador separando uma parcela da outra, mas vocês vejam como a diferença visual ela é impactante, né? Nesse segundo slide, eu mostro aqui mais no detalhe a diferença das plantas. Vocês vejam que onde nós temos as plantas do controle, nós temos aqui sintomas visuais de desidratação muito grandes, né? As folhas enroladas apresentando esse sintoma de desidratação. E do outro lado, onde nós temos o tratamento com o Improver Max, vocês vejam que as plantas, elas estão, né, com folhas mais viçosas, né, conseguimos observar aqui que elas estão fotossinteticamente ativas. E um segundo exemplo aqui no terceiro slide, eu gostaria de mostrar também aqui um trabalho realizado em bandejas, né, onde são plantados, por exemplo, nós plantamos as sementes de milho, com os tratamentos diferentes, né? Do lado direito, as sementes foi adicionado Nutriflow e do lado esquerdo nós temos as sementes com o tratamento controle. Nesse caso aqui, foi estimulado, né? Foi colocado água aqui para que as plantas se desenvolvessem, e a partir de um determinado momento foi cortado aqui, ou seja, foi simulado um estresse hídrico. Depois de alguns dias, retornou-se com a água. E você veja que interessante, o controle, as plantas ainda continuam apresentando as folhas enroladas e com sintomas de desidratação. E onde nós temos o Nutriflow, não, nós temos as plantas com uma melhor recuperação e com sintomas visuais muito melhores e que nós vamos estar apresentando melhores resultados. Então, vocês vejam que aqui nesse caso da bandeja, não foi um diferencial de enraizamento que promoveu esse efeito, porque nós temos o mesmo espaço dentro das bandejas com a mesma quantidade de substrato. Então, nesse caso aqui, as plantas elas estão sim mais tolerantes à perca de água para o ambiente, justamente porque nós temos aqui características dentro dessas duas tecnologias que irão promover esse maior equilíbrio fisiológico. Então, a soma desses dois modos de ação vai fazer com que as plantas estejam mais preparadas para esse tipo de situação e tenham menores perdas de produtividade. Luciane, uma pergunta, em relação a uma situação onde não existe um estresse hídrico mais severo, por exemplo. Sim. O uso do Nutriflow ou do Improver, eles vão continuar trazendo benefícios para essa cultura? Sem dúvida, Felipe, né? Aqui eu trouxe alguns benefícios focando na mitigação de estresse. Mas nós podemos contar com outros benefícios, né? Como a maior eficiência do processo de germinação e também, como já foi comentado, a questão do maior enraizamento vai fazer com que nós tenhamos uma maior absorção dos nutrientes que estão presentes no solo. Então, o Guilherme já comentou sobre os impactos positivos de ter um maior enraizamento, mas vale ressaltar mais uma vez que quanto maior o sistema radicular, maior será a superfície do solo explorada e, consequentemente, a planta ela vai ter um maior acesso não só à água, mas também aos nutrientes que existirem no solo. Então, seja eles provenientes do fertilizante que foi utilizado ou pelo próprio histórico de manejo, né, do que já foi aplicado ao longo dos anos, né? Então, aqui eu gostaria também de mostrar mais uma imagem, um slide, mostrando um comparativo com esse tipo de resultados, né? Você veja aqui, nós temos um comparativo entre o controle, nas colunas brancas, e tratamento também com o Nutriflow nas colunas azuis. Você veja que com o Nutriflow nós não fornecemos todos esses nutrientes que estão aparecendo aqui. Mas repare que nas análises tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes, a coluna azul ela mostra que houve um maior acúmulo desses macro e micronutrientes quando foi aplicado o Nutriflow. Por quê? Essas plantas conseguiram, né, através do enraizamento, promover aí uma maior absorção dos nutrientes que já estavam presentes no solo. Tá, então esse é uma forma. A utilização de tecnologias via tratamento de sementes, elas vão otimizar o uso dos recursos que você já utiliza. E além disso, né, nós também temos resultados em produtividade que têm sido muito expressivos, Felipe.
Tanto o Nutriflow quanto o Improver Max, eles vêm apresentando incrementos em produtividade na média de 4 a 5 sacas por hectare, mesmo comparando com produtos de outras empresas que estão disponíveis no mercado. Perfeito. E em relação a essa produtividade, né, que você acabou de demonstrar para nós, Luciane, o que eu observo, né, que o custo-benefício ele se torna muito atrativo. E eu queria fazer uma pergunta em relação a esse assunto, né, para o Paulo, né? O Paulo, o que você pode trazer para nós em relação a dados de custo de produção da cultura aí do milho segunda safra? Muito bom, Felipe. Segundo os dados do IMEA, como nós podemos ver nessa tabela adiante, o custo médio de um saco de semente hoje no Mato Grosso, ele representa, em ordens de porcentagem, de 12 até 15% do custo total de produção, né? Nesse sentido, podemos afirmar que a semente de milho ela tem um peso bastante grande, então é de suma importância adotar ferramentas que tragam mais segurança ao produtor. Falando especificamente de Improver Max ou Nutriflow, o custo-benefício ele é muito grande, visto que essas ferramentas elas estão na ordem de menos de meio saco de milho por hectare e trazem uma segurança extra ao produtor, dando um aparato nutricional e diminuindo os estresses da cultura nessa fase inicial, Felipe. Perfeito, Paulo. Bom, a gente consegue enxergar aí vários benefícios do uso do Nutriflow e do Improver Max para esse cultivo do milho segunda safra, né? Que vão contribuir demais para que o produtor rural consiga atingir altas produtividades e rentabilidade para o seu cultivo, né? Nesse sentido, né, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Luciane. Luciane, na sua opinião, quais são os desafios ou possíveis limitações de manejo que o produtor rural pode ter em relação a essas tecnologias? Perfeito, Felipe. A gente pode ver que adotar esse tipo de tecnologia é uma excelente estratégia, né? Mas existem alguns pontos que aí a gente para e pergunta, tá, então por que não todos os produtores hoje adotam, né? Então hoje, atualmente, a maior parte das sementes de milho comercializadas, elas já vêm com tratamento industrial, mas geralmente somente com os defensivos. Então, muitos produtores, eles fazem a adição de produtos biológicos ou, né, nutricionais na própria fazenda via semente ou via sulca, uma prática que vem ganhando mercado. Mas qual que é a limitação? Muitas vezes o produtor ele não tem tempo de fazer essa complementação do tratamento na fazenda, devido à questão de janela de plantio, ou mesmo por causa de maquinário, né? Principalmente em regiões onde o módulo rural ele é menor. Nós como empresa, nós disponibilizamos hoje 2 formulações ao mercado justamente para que nós não tenhamos esse tipo de limitação, né? Então, o Improver Max, ele é um produto líquido, com aplicação convencional, como o produtor já está acostumado a utilizar, assim como outros produtos do mercado. E o Nutriflow, aqui ele traz uma inovação que abre, né, tira essa limitação, porque ele é uma formulação em pó, né? E isso traz um grande diferencial operacional, porque ele é aplicado diretamente na caixa da semeadora, já com a semente seca. Então, o produtor ele não precisa de um maquinário para fazer esse tipo de aplicação, né? Então, não existem produtos similares no mercado, inclusive nós temos patente deste produto, e por isso ele representa uma grande inovação, tanto para nós, ICL, quanto para o mercado, porque ele viabiliza que todos esses benefícios, mesmo que o produtor não tenha tempo ou não tenha maquinário, ele seja disponibilizado, ele seja acessível, né, mesmo nesses casos, né, trazendo essa facilidade também para o produtor, né, conseguir fazer a utilização. Muito bom, Luciane. Eu acho que o papo está excelente. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, né? Que é uma cultura extremamente relevante aqui no nosso país. Mas o nosso tempo vai chegando ao fim. E antes, eu gostaria de passar a palavra para vocês três, nossos convidados especiais aqui da nossa live. E para começar, gostaria de passar a palavra para você, Guilherme. Quais são as suas considerações finais aqui em relação ao conteúdo que nós abordamos? Bom, Felipe, primeiro parabenizar você e os colegas aqui pela participação. O milho é uma cultura de extrema relevância para o nosso agronegócio. Está ganhando uma importância muito grande aqui para nós devido ao aumento crescente da demanda global pelo grão. E isso nos abre uma oportunidade gigantesca de aumentar a rentabilidade pensando no sistema de produção soja-milho. E nós, como uma empresa inovadora, estamos aqui buscando informações, tecnologias para
contribuir com o agricultor lá na ponta. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que, para os agricultores e consultores, que aproveitem esse momento favorável da cultura do milho da melhor maneira possível e contem conosco no que for necessário no sentido de tecnologia e de conhecimento para suportar vocês aí no campo. Um abraço a todos. Perfeito, Guilherme. E Luciane, já passo a palavra para você também. Muito bom, Felipe. Eu gostaria só de complementar aqui a fala do Guilherme. Acho que nós temos uma excelente oportunidade. Nós, como empresa, estamos preparados, tanto do ponto de vista de inovação, quanto do ponto de vista de assistência técnica. Nós temos um time muito técnico a campo. E como vocês viram, além de informações aqui sobre o mercado, a gente também está trazendo muitas opções aqui para que os produtores utilizem e tenham um início de lavoura mais seguro, tá? Então, pessoal, contem conosco, estamos à disposição e que seja uma excelente super safra de milho aí, segunda safra também, nesse ano de 2023. Perfeito, Luciane. Paulo, e você? O que você tem para falar para o nosso público aqui de palavra final? Muito bom, Felipe. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder bater um papo com esse time fantástico da ICL. Gostaria de agradecer a participação aí de todos os ouvintes, todas e todas que estão presentes nessa live junto conosco. E gostaria de deixar a mensagem de que o clima, ele sempre foi um desafio para o produtor e para a produtora, né? E não seria diferente esse ano. Mas eu tenho certeza de que todos estão preparados aí e podem contar com a ICL, com as ferramentas e com o nosso suporte, para que nós tenhamos uma excelente safra e, de fato, uma safra recorde, né? Porque o Brasil, ele merece estar nessa posição em que se encontra hoje, tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação e pela oportunidade aí de bater um papo com todos vocês. Aproveito para convidar todos vocês a seguirem a ICL em todas as nossas redes sociais e ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo em relação ao Rally da Nutrição Milho e muito mais. Agradecemos a presença de todos vocês, contem sempre com a ICL para atingirem o máximo potencial produtivo do seu cultivo, né? Contem com o nosso time especializado de campo, eles estão prontamente disponíveis para atendê-los da melhor maneira possível. A ICL continua forte no Rally da Nutrição Milho para que você atinja sempre os melhores resultados e aproveite da melhor maneira possível o que esse cultivo nos proporciona, certo? Desejamos aí um grande abraço a todos vocês e até a próxima. O clima tem suas instabilidades que muitas vezes provocam estresses, que poderão comprometer o potencial produtivo da sua lavoura. Por isso, a ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras para a nutrição e fisiologia de plantas, desenvolveu mais uma solução para ajudá-lo a superar esses desafios. Improver Max. O sucesso da sua lavoura começa com a utilização de alta tecnologia no tratamento de sementes. Improver Max reúne em um único produto o equilíbrio entre os efeitos fisiológico e nutricional, sendo desenvolvido especialmente para gramíneas. Sua performance diferenciada é protagonizada em 3 modos de ação. Potencializa a expressão do vigor das sementes. Promove o maior desenvolvimento do sistema radicular. Aumenta a tolerância ao estresse hídrico. Tudo isso resultará em excelentes produtividades. Para uma lavoura com máxima produção, Improver Max é a melhor escolha. ICL, impacto para um futuro sustentável. Na cultura do milho, a plantabilidade é o começo de tudo. O número ideal de plantas por área é um dos fatores de sucesso. É ela que vai determinar o rendimento e proporcionar altas produtividades. Para a ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras para a nutrição e fisiologia de plantas, manter a performance da sua lavoura também é nosso compromisso.
Chegou NutriFlow, um novo conceito em nutrição via sementes. NutriFlow possui tecnologias exclusivas em sua formulação e permite uma melhor fluidez e excelente plantabilidade, além de conter nutrientes essenciais que contribuem para o desenvolvimento inicial do milho. NutriFlow permite o estabelecimento do estande ideal de plantas, proporciona uma emergência rápida e uniforme, disponibiliza nutrição desde o início, promove melhor sistema radicular e desenvolvimento da parte aérea que resulta em maior tolerância a estresses hídricos. Para conquistar resultados extremamente positivos e aumentar a produtividade da sua lavoura, conte com NutriFlow, um produto patenteado, reconhecido e premiado internacionalmente. NutriFlow é inovação, é flexibilidade, é qualidade ICL, impacto para um futuro sustentável.